Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Cleo Artes no Crochê. Hoje eu vim trazer para vocês a videoaula dessa linda passadeira. Olha isso, gente! Ficou maravilhoso esse trabalho. Olha esse bico, que grandioso que ficou. Já vou apresentar para vocês os materiais que eu usei para confeccionar esse trabalho. Eu trabalhei essa peça com esse barbante da Euro-Roma. Ele é o número 6, ele é uma cor rosa. Esse é da Euro-Roma, ele é rosa bebê número 6. Usei tesoura, agulha 3,5 e agulha de tapeceiro número 14 para esconder as pontas dos fios. Pode trabalhar essa peça com fio número 4, vai ficar um belo caminho de mesa. Pode trabalhar com fio 6, vai ficar aproximadamente esse tamanho. Pode trabalhar com fio 8 e com fio número 10. A cor, cada um escolhe a cor que gostar. Bom, meus amores, aqui no canal já tem o passo a passo do tapetinho menor. Vou deixar o link da videoaula dele aqui na descrição do vídeo e também no card. Vou deixar as medidas dessa peça aqui na descrição do vídeo, o tamanho, o peso e como faz para acrescentar, para quem quiser fazer maior. Também vou deixar na descrição do vídeo o link do grupo do Facebook, quem quiser fazer parte do nosso grupo, é só clicar no link e sejam bem-vindos. Antes de iniciar o passo a passo, quero convidar você para se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho para receber as notificações. Então vamos para a nossa videoaula de hoje e espero que vocês gostem. Vou pegar o meu fio na cor rosa, esse é um rosinha mais escuro, fazer uma laçada inicial e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, até eu completar 125 correntes. Trabalhei o meu cordão com 125 correntes, tem que contar certinho, tá, gente? Pra dar certo. Agora eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, dou uma voltinha na agulha, venho na minha 5ª corrente e trabalho aqui um grupo com 4 pontos altos. Um ponto para cada corrente. Trabalhei aqui o meu grupo com 4 pontos altos. Essas correntes que eu virei não conta. Vou trabalhar a minha parte oval aqui dentro, então fiquei com 1, 2, 3, 4. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, vem na minha base, conto 1, 2, vem na terceira, a partir desse ponto, trabalho outro grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 intervalos, 2 correntes, vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro, um ponto alto, 2 correntes, vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro, um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, 2 correntes, vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Vou trabalhar essa peça, é uma passadeira, vou trabalhar ela com 2 desenhos. Trabalhei o meu grupo. Esse é o meu primeiro desenho, só que aqui é a metade do desenho certinho aqui, ó. Então, tudo que eu trabalhei até aqui, vou trabalhar daqui pra cá, ainda no primeiro desenho. Em seguida, trabalho 2 correntes, vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro. A partir desse ponto, trabalho um grupo, que é esse daqui, ó, com 10 pontos altos.
Trabalhei aqui o meu grupo com 10 pontos altos, igual eu falei que é o meio do desenho, eu trabalhei esse grupo, eu trabalho aqui, ó. Agora eu vou trabalhar esses 2 intervalos, eu vou trabalhar eles aqui agora, 2 intervalos. Trabalhei aqui 2 intervalos, em seguida trabalho 2 grupos com 4 pontos altos, que são esses 2 do comecinho aqui, ó. Esse já é o primeiro ponto do primeiro grupo, quando eu terminar ele, trabalho 2 correntes e trabalho o segundo grupo. Trabalhei os meus 2 grupos com 4 pontos altos, separado com 2 correntes, pulando 2 de base. Então, ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, eu trabalho 2 intervalos para mim trabalhar o segundo desenho. Então, eu vou explicar mais no primeiro desenho. No segundo desenho, eu vou abreviar. Trabalho aqui 2 intervalos, que são 2 correntes. Conto um 2, no terceiro um ponto alto. 2 correntes. Conto um 2, no terceiro um ponto alto. Quem quiser colocar um marcador, vou colocar bem aqui o marcador, ó, no meio dos 2 grupos, ó, bem aqui, ó, nesse ponto. Aqui eu vou dividir um desenho do outro. A partir desse ponto, eu vou trabalhar 2 grupos com 4 pontos altos, já é do segundo desenho. Trabalhei 2 grupos com 4 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos e um grupo com 10 pontos. Trabalhei o meu grupo, os meus 2 intervalos, né, e o meu grupo com 10 pontos. Em seguida, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Conto um 2 no terceiro, a partir desse ponto, trabalho 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos, em seguida trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Conto um 2, vem no terceiro um ponto alto, a partir desse ponto trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, em seguida trabalho 2 intervalos e 2 grupos com 4 pontos altos separados com 2 correntes. Trabalhei os meus 2 intervalos e os meus 2 grupos com 4 pontos, separado com 2 correntes, ponto 2 de base. Então, ficou assim o último desenho, olha só. Agora, vamos trabalhar aquela alcinha aqui, ó. Trabalho 4 correntes. Venho aqui nesse último ponto que eu finalizei e fecho com um ponto baixíssimo. Então, essa mesma alcinha é essa daqui, ó. Agora, vamos iniciar a volta número 2. Subo 4 correntes, quem quiser subir 5, tudo bem. No início dessa volta, eu vou precisar de um intervalo. Em seguida, contando com esse ponto, eu trabalho um grupo com 4 pontos altos. Vem nesse espaço, trabalho 2. Um ponto alto sobre esse ponto de base. Em seguida, trabalho 2 intervalos. 2 correntes. Um ponto alto. 2 correntes. Um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei aqui o meu grupo com 4 pontos, trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, vem na minha base, conto um 2, vem no terceiro. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, 2 correntes. A partir desse ponto, trabalho outro grupo com 10 pontos altos. Vem nesse espaço, trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, em seguida trabalho 2 correntes e um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos, em seguida trabalho 2 intervalos.
duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar o segundo desenho. Para mim trabalhar o segundo desenho, eu vou fazer 4 intervalos. Duas correntes, um ponto alto, vou fazer os meus intervalos e volto. Trabalhei 4 intervalos, a partir desse ponto eu já inicio o segundo desenho. Em seguida, eu vou abreviar, tá, gente? Em seguida, trabalho um grupo com 4 pontos e 2 intervalos. Trabalhei o meu grupo, os meus 2 intervalos, já é do segundo desenho. Em seguida, trabalho um grupo com 4 pontos, 2 correntes e um grupo com 10. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos, 2 correntes, pulando 2 de base e um grupo com 10 pontos. Em seguida, trabalho um intervalo e um grupo com 10 pontos. Trabalhei o meu grupo, né? Trabalhei o intervalo, meu grupo com 10 pontos. Em seguida, trabalho um intervalo e um grupo com 4 pontos. Trabalhei o meu intervalo, meu grupo com 4 pontos. Em seguida, trabalho 2 intervalos e um grupo com 4 pontos. Trabalhei os meus 2 intervalos e o meu grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 correntes para me fazer o último intervalo da minha parte reta. Conto 1, 2, vem no terceiro, trabalho um ponto alto. Então, finalizei aqui a minha parte reta. Esse é o último desenho, olha só. Aqui os intervalos que dividem um desenho do outro e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval, naquela alcinha que a gente deixou. Trabalho aqui 2 correntes. Venho aqui dentro dessa alça, eu vou trabalhar no total de 6 pontos altos, separado com 2 correntes. Esse é meu primeiro ponto, trabalho 2 correntes. Venho aqui, trabalho o segundo. Então, vou trabalhando assim até eu trabalhar 6 pontos altos aqui dentro. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, separado com 2 correntes dentro dessa alça. Ficou assim, ó. Agora, trabalho 2 correntes e venho nesse primeiro ponto da parte reta e trabalho um ponto alto aqui. Agora, tudo o que está nessa parte reta, eu vou trabalhar a mesma coisa desse lado. Trabalho aqui 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho esse grupo aqui com 4 pontos altos. Eu vou só olhar o que eu acabei de fazer e vou repetir do mesmo lá, na mesma direção, aliás, tá, gente? Para não dar erro. Trabalhei esse grupo aqui, ó, ele aqui, ó. Agora eu vou trabalhar esses 2 intervalos, vou trabalhar eles aqui, na mesma direção, para não ficar errado, tá, gente? Tudo que eu acabei de fazer é só olhar, estende a peça e faz na mesma direção. E tudo que eu acabei de fazer nessa parte oval, vou fazer aqui, ó. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, deixei para fechar aqui junto com vocês. Trabalhei essa parte oval igual a outra. Já trabalhei aqui 2 correntes, vem onde eu iniciei, conto 1, 2. Venho na segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a volta número 3. Subo 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de 3 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 3. Trabalhei aqui 3 intervalos. Em seguida, trabalho 2 grupos com 4 pontos. Trabalho um aqui, já trabalhei o primeiro ponto do primeiro grupo. 2 correntes e trabalho o segundo grupo.
Trabalhei os meus dois grupos com 4 pontos altos cada um. Trabalho 2 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base. Quando eu chegar nesse espaço, eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos. Nesse espaço, eu trabalhei 2. Em seguida, trabalho 2 grupos com 4 pontos altos. Trabalho 2 correntes. E vem aqui, trabalho o primeiro grupo. Em seguida, trabalho 2 correntes e trabalho outro grupo com 4 pontos altos. Trabalhei aqui os meus 2 grupos com 4 pontos altos. Então, ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, eu vou trabalhar 8 intervalos até chegar no segundo desenho. Os meus intervalos sempre são 2 correntes, um ponto alto. Vou trabalhar os meus e volto. Trabalhei 8 intervalos. A partir desse ponto, eu já inicio o segundo desenho. Vou trabalhar 2 grupos com 4 pontos, um aqui e o outro aqui. Trabalhei os meus 2 grupos com 4 pontos altos, cada um separado com 2 correntes. Agora, eu trabalho 2 correntes e trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos, em seguida, trabalho 2 grupos. Um com 4 pontos altos aqui e o outro aqui. E trabalho a minha parte reta, finalizo ela trabalhando 3 intervalos. Trabalhei os meus 2 grupos com 4 pontos altos, separado com 2 correntes e pulando 2 de base. E trabalhei os meus 3 últimos intervalos da parte reta. Então, ficou assim o meu último desenho, os intervalos e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem naqueles pontos que eu trabalhei na carreira anterior, para cada um deles, eu trabalho 2 pontos altos, separado com 2 correntes. 2 pontos altos nesse primeiro, 2 correntes, vem para o próximo ponto, trabalho 2 pontos altos. Então, vou trabalhar essa parte oval nesse padrão e volto. Trabalhei a minha parte oval, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabalho 2 correntes e vem nesse primeiro ponto da minha parte reta. E trabalho um ponto alto para ele. A partir desse ponto, eu trabalho tudo que eu trabalhei desse lado. Olha só, esse aqui, ó. Aqui tem 3 intervalos, então, a partir desse primeiro ponto da parte reta, eu trabalho aqui 3 intervalos na mesma direção. Esse grupo, tudo o que eu acabei de fazer aqui, eu vou olhar e copiar a mesma coisa na mesma direção. E tudo que eu fiz aqui nessa parte oval, vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, voltei para fechar aqui junto, vem na primeira, na segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a volta número 4. Faço aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 2 intervalos. Em seguida, vou trabalhar 3 grupos com 4 pontos altos cada um. Trabalhei os meus 2 intervalos. Vou fazer o primeiro grupo aqui. Trabalhei aqui o primeiro grupo, trabalho 2 correntes e vou fazer os outros. Trabalhei aqui os meus grupos, né? Já tinha trabalhado esse, trabalhei esses 2. Trabalho 2 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, em seguida, trabalho 3 grupos, igual esse aqui, ó. 3 grupos com 4 pontos altos cada um. Trabalho um aqui, o outro aqui e o outro aqui, todos eles separados com 2 correntes.
Trabalhei os meus 3 grupos com 4 pontos, separado com 2 correntes. Então, ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim trabalhar o segundo desenho, eu vou trabalhar 6 intervalos, 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus e volto. Trabalhei aqui 6 intervalos, cheguei aqui no segundo desenho. Em seguida, trabalho 3 grupos com 4 pontos altos. Trabalhei os meus 3 grupos do segundo desenho com 4 pontos altos. Cada um, em seguida, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei aqui 2 correntes e um grupo com 10 pontos. Em seguida, trabalho 3 grupos com 4 pontos altos cada um. Trabalhei os meus 3 grupos com 4 pontos altos cada um. Em seguida, trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, então ficou assim o meu último desenho. Os intervalos e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para o primeiro ponto e 2 pontos no último. Então, cada grupo desse vai ficar com 3 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 3 pontos, 2 correntes e vem para o próximo grupo trabalhar a mesma coisa do primeiro. Todos os grupos das 2 partes ovais, eu trabalho nesse padrão. E tudo que eu trabalhei nessa parte reta, eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, na mesma direção. Então, vou trabalhar toda essa volta e volto. Trabalhei toda essa volta, já fechei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a volta número 5. Faço aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de um intervalo. Em seguida, trabalho 9 grupos com 4 pontos altos, separado com 2 correntes. Todos os grupos eu trabalho nesse padrão. Trabalhei esse grupo, 2 correntes e vou trabalhar o próximo, até eu completar 9 grupos. Trabalhei 9 grupos, olha só. Então, ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim trabalhar o segundo desenho, eu vou trabalhar 4 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 4 intervalos, em seguida, trabalho 9 grupos. Já vou trabalhar o primeiro grupo aqui, vou trabalhando a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. 9 grupos. Trabalhei 9 grupos do segundo desenho, com 4 pontos altos, separado com 2 correntes. Então, eu trabalhei aqui o último intervalo da minha parte reta. Ficou assim o meu último desenho. Os intervalos, que dividem um desenho do outro, e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval, 2 correntes. Vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 4 pontos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro, e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei esse primeiro. Todos os 6 grupos das 2 partes ovais vão receber 4 pontos altos nessa volta. E tudo que eu trabalhei aqui é só olhar e fazer a mesma coisa desse lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a volta número 6. Faço aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 2 intervalos. Trabalhei aqui 2 intervalos. Em seguida, trabalho 8 grupos com 4 pontos altos. Vou fazer o primeiro grupo aqui junto com vocês, e os outros grupos é com o mesmo padrão que
eu estou fazendo esse. Trabalhei aqui 4 pontos altos, trabalho 2 correntes e vou fazer o restante até eu completar 8 grupos. Trabalhei aqui 8 grupos com 4 pontos altos cada um, separado com 2 correntes. Então, ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim trabalhar o segundo desenho, eu vou fazer 6 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 6 intervalos, em seguida trabalho 8 grupos com 4 pontos altos cada um, do mesmo jeito que eu trabalhei no primeiro desenho, vou trabalhar no segundo. Vou fazer aqui os meus 8 grupos e volto. Trabalhei aqui os meus 8 grupos do segundo desenho e já finalizei trabalhando os 2 últimos intervalos. Então, ficou assim o último desenho, os intervalos e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem aqui nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 5 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 5 pontos altos. Trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Todos os grupos das 2 partes ovais, eu trabalho nesse padrão. E tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, agora vamos iniciar a volta número 7. Faço aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 3 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 3. Trabalhei 3 intervalos no início dessa volta. Em seguida, trabalho 3 grupos com 4 pontos altos separados com 2 correntes. Trabalho uma aqui, 2 correntes, outra aqui, 2 correntes e o outro aqui. Trabalhei 1, 2, 3 grupos com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 3 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei aqui 3 intervalos. Em seguida, trabalho 3 grupos com 4 pontos altos cada um. Trabalhei aqui os meus 3 grupos com 4 pontos altos cada um, então ficou assim meu primeiro desenho. Agora, vou trabalhar o segundo desenho. Vou precisar de 8 intervalos para me chegar no segundo desenho. 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus e volto. Trabalhei aqui 8 intervalos, cheguei aqui no segundo desenho. Em seguida, trabalho 3 grupos com 4 pontos altos. Trabalhei 3 grupos com 4 pontos altos do segundo desenho. Em seguida, trabalho 3 intervalos. Trabalhei aqui 3 intervalos. Em seguida, trabalho 3 grupos com 4 pontos altos. Trabalhei 3 grupos com 4 pontos altos. Já finalizei a minha parte reta, trabalhando os 3 últimos intervalos. Então, ficou assim o meu último desenho, os intervalos e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem aqui nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 6 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 6 pontos altos, trabalho 2 correntes e venho para o próximo grupo trabalhar tudo que eu trabalhei no primeiro. Todos os grupos das 2 partes ovais, eu vou trabalhar nesse padrão. E tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 8. Faço aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 4 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 4.
Trabalhei aqui 4 intervalos, em seguida trabalho 2 grupos com 4 pontos altos, separado com 2 correntes. Esse é o meu primeiro grupo. Trabalhei aqui 4 pontos, trabalho 2 correntes e venho aqui trabalhar o outro grupo com 4 pontos altos. Então, fiquei aqui com 2 grupos. Em seguida, trabalho 5 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 5 intervalos. Em seguida, trabalho 2 grupos com 4 pontos, um aqui e o outro aqui. Trabalhei aqui os meus 2 grupos com 4 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim trabalhar o segundo desenho, eu vou trabalhar 10 intervalos, 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei 10 intervalos, agora vou começar o segundo desenho. Em seguida, trabalho 2 grupos com 4 pontos altos, um grupo aqui e o outro aqui. Trabalhei 2 grupos do segundo desenho com 4 pontos altos separado com 2 correntes. Em seguida, trabalho 5 intervalos. Trabalhei 5 intervalos. Em seguida, trabalho 2 grupos com 4 pontos altos. Trabalhei 2 grupos com 4 pontos altos cada um, separado com 2 correntes. Em seguida, trabalho 4 intervalos. Trabalhei 4 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Esse é o último desenho. Os intervalos que dividem um desenho do outro e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2, vou ficar com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Todos os grupos das 2 partes ovais eu trabalho com 7 pontos altos nessa volta. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a volta número 9. Faço aqui 4 correntes no início dessa volta. Vou precisar de 5 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 5. Trabalhei aqui 5 intervalos. Contando com esse ponto, eu trabalho um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 3 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei aqui 3 intervalos, em seguida, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, em seguida, trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, vou trabalhar aqui 4 pontos altos. Trabalhei aqui 4 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim passar para o segundo desenho, vou trabalhar 12 intervalos. 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus e volto. Trabalhei aqui 12 intervalos, agora vou trabalhar o segundo desenho. Em seguida, contando com esse ponto, trabalho 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos do segundo desenho, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, contando com esse ponto, trabalho 4 pontos altos.
Trabalhei 4 pontos altos, em seguida trabalho 5 intervalos. Trabalhei 5 intervalos, então ficou assim o meu último desenho. Os intervalos que dividem um desenho do outro e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um grupo com 6 pontos altos e deixo o último sem trabalhar. Trabalhei o meu grupo com 6 pontos altos, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último de base, vem nesse espaço, um ponto alto. 2 correntes e vem nesse grupo, trabalhar o mesmo, do mesmo jeito que eu trabalhei o primeiro, no segundo e no terceiro. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, agora eu vou trabalhar o quarto, quinto e o sexto. Trabalhei aqui 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro de base e vou trabalhar a mesma quantidade de pontos a partir do segundo ponto. Todos esses 3 grupos eu trabalho nesse padrão, esses 3 últimos grupos. Então, tudo que eu trabalho numa parte oval, eu trabalho na outra. E tudo que faz desse lado, faz do lado de cá. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta. Vamos iniciar agora a volta número 10. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, vou precisar de 8 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 8. Trabalhei 8 intervalos, em seguida, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos aqui, 2 correntes e outro grupo aqui. Trabalhei os meus 2 grupos com 4 pontos altos, separado com 2 correntes, então ficou assim, bem na direção, em cima do meu primeiro desenho. Agora, para mim trabalhar o segundo desenho, eu vou trabalhar 18 intervalos, até chegar aqui, ó. Os meus intervalos sempre são 2 correntes, um ponto alto, vou completar os meus e volto. Trabalhei 18 intervalos daqui até aqui. Agora, vou trabalhar 2 grupos com 4 pontos altos. O primeiro ponto do grupo já tá pronto, faço um grupo aqui, 2 correntes e o outro grupo aqui. Trabalhei os meus 2 grupos com 4 pontos altos cada um, separado com 2 correntes. Em seguida, trabalho 8 intervalos até chegar aqui. Trabalhei aqui 8 intervalos, então ficou assim a minha parte reta. Em cima do último desenho ficou assim. Os meus intervalos e ficou assim em cima do primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar a parte oval. Trabalho 2 correntes e vou fazer aqui 5 pontos altos, um ponto para cada ponto de base, e vou deixar o último sem trabalhar. Trabalhei aqui 5 pontos altos, trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último e venho nesse espaço, um ponto alto. 2 correntes, vem nesse espaço, um ponto alto, 2 correntes e vou trabalhar nesse segundo grupo e no terceiro grupo com o mesmo padrão que eu trabalhei esse primeiro. Trabalhei os 3 primeiros grupos, agora eu vou trabalhar esses 3 últimos. Trabalhei aqui 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o primeiro de base e começo a trabalhar a partir do segundo. Esses 3 últimos grupos eu trabalho nesse padrão, pulando o primeiro de base. Então, tudo que eu estou trabalhando nessa parte oval, vou trabalhar na outra, do mesmo jeito que eu trabalhei essa parte reta, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 11. Em seguida, subo 4 correntes e vou trabalhar aqui 9 intervalos. Esse é o meu primeiro dos 9.
Trabalhei 9 intervalos. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, então ficou assim em cima do meu primeiro desenho, olha só. Agora, para mim trabalhar intervalos, para me chegar no segundo desenho, eu vou trabalhar no total de 20 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei 20 intervalos daqui até aqui. Agora vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos, contando com esse ponto. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos. Agora vou trabalhar 9 intervalos até chegar aqui. Trabalhei 9 intervalos. Finalizei aqui a minha parte reta, então ficou assim o meu último desenho. Olha só. Os intervalos e o meu primeiro desenho. Agora vamos trabalhar na parte oval. Trabalho aqui 2 correntes, venho nesse grupo, trabalho um grupo com 4 pontos altos e deixo o último ponto sem trabalhar. Trabalhei 4 pontos altos, 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último e vou trabalhar os meus intervalos. 2 correntes, vem no próximo intervalo um ponto alto, 2 correntes, vem no próximo intervalo um ponto alto, 2 correntes e vou trabalhar nesse segundo grupo e no terceiro com o mesmo padrão que eu trabalhei o primeiro. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, agora eu vou trabalhar os 3 últimos. Já trabalhei aqui 2 correntes, pulo o primeiro de base e vou trabalhar normal, a mesma quantidade de pontos, igual esses 3 primeiros. A diferença é que eu pulo o primeiro de base. Trabalhei o meu grupo, 2 correntes e vou trabalhando os intervalos até chegar no próximo grupo. Então, tudo que eu estou trabalhando nessa parte oval, vou trabalhar na outra. E tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, vamos iniciar agora a volta número 12. Subo aqui 4 correntes. Nessa parte reta, na volta número 12, eu vou trabalhar só intervalos. 2 correntes, um ponto alto, até chegar na minha parte oval. Trabalhei toda a minha parte reta, fiquei com 40 intervalos. Agora, eu vou trabalhar na parte oval. 2 correntes, venho aqui nesse grupo, trabalho um grupo com 3 pontos altos, vou deixar o último sem trabalhar. Trabalhei aqui o meu grupo, 2 correntes, e vou trabalhar os meus intervalos até chegar no próximo grupo. Então, eu vou trabalhar o segundo grupo e o terceiro com o mesmo padrão que eu trabalhei esse primeiro. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, agora eu vou trabalhar os 3 últimos. Já trabalhei aqui 2 correntes, pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo. Um grupo com 3 pontos altos. Trabalhei aqui o meu grupo, 2 correntes, e vou trabalhando os intervalos até chegar no próximo grupo. Quando chegar no 5º grupo e no 6º, eu trabalho com esse mesmo padrão. Então, tudo que eu estou trabalhando nessa parte oval, vou trabalhar na outra, e desse lado de cá só intervalos, igual eu trabalhei nessa parte reta. Trabalhei toda essa volta, vamos trabalhar agora a volta número 13, subo 4 correntes. Nessa parte reta da volta número 13, vou trabalhar também só intervalos. 2 correntes, um ponto alto,
vou trabalhar a minha parte reta e volto. Trabalhei a minha parte reta, fiquei com 40 intervalos. Agora vamos trabalhar na parte oval, 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho 2 pontos altos. Então, eu fiquei aqui com um grupinho com 2 pontos altos em cima desse grupo. Trabalho 2 correntes, deixo o último sem trabalhar e vou trabalhar os meus intervalos. 2 correntes, um ponto alto até chegar em cima do próximo grupo. Quando chegar no segundo e no terceiro, eu vou trabalhar com esse mesmo padrão que eu trabalhei esse primeiro. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, agora eu vou trabalhar os 3 últimos. Cheguei no 4º grupo, já trabalhei aqui 2 correntes, pulo o primeiro de base e vou trabalhar a partir do segundo. Então, do mesmo jeito que eu tô trabalhando nesse 4º grupo, eu trabalho no 5º e no 6º. 2 correntes e continuo trabalhando os meus intervalos. Tudo que trabalha numa parte oval, trabalha na outra. Tudo que trabalha numa parte reta, só intervalos, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vou cortar o meu fio. Esse fio que eu vou trabalhar agora é um rosa bebê. Vou fazer uma laçada inicial. E vou vir nesse primeiro ponto da parte reta. Vou inserir a minha agulha, vou prender o meu fio com um ponto baixo. Essa volta que a gente está iniciando é a volta número 14. Vou pegar essa ponta, vou arrematar. Subo aqui 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Venho nesse espaço, 2 pontos altos. Vem nesse ponto de base, um ponto alto. Vem nesse espaço, 2 pontos altos. E um ponto sobre cada ponto de base. Essa volta eu vou trabalhar toda nesse padrão. Aonde tem espaço, eu trabalho 2 pontos. E aonde tem pontos altos, eu trabalho um ponto sobre cada ponto de base. Quando chegar aqui na parte oval, eu vou trabalhar aqui com o mesmo padrão. Quando eu chegar em cima desse grupo, eu trabalho um ponto para cada ponto de base e no espaço 2. Um ponto para cada ponto de base e no espaço 2. Então, eu vou trabalhar toda essa volta nesse padrão, em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, olha só como ficou a minha parte oval. Já fechei com um ponto baixíssimo aqui onde eu iniciei. Agora, vou cortar o meu fio e vou amarrar o fio na cor rosa mais escuro. Vou pegar o meu fio, fazer uma laçada inicial e vou vir no meu primeiro ponto da parte reta. Vou inserir a minha agulha, prender o meu fio com um ponto baixo. Essa volta que estou iniciando agora é a volta número 15. Subo 2 correntes para dar altura de um ponto alto para mim. Já vou pegar essa ponta, vou arrematar. Em seguida, contando com essas correntes, vou trabalhar no total de 9 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base até eu completar esse total. E volto. Trabalhei o meu grupo com 9 pontos altos. Trabalho 2 correntes. Dou uma voltinha na agulha, vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro. A partir desse ponto, trabalho outro grupo com 9 pontos altos. Então, essa volta eu vou trabalhar ela toda nesse padrão. 9 pontos altos, separado com 2 correntes, pulando 2 de base. Trabalhei aqui o meu segundo grupo, trabalho 2 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro e trabalho novamente. 9 pontos altos. Quando chegar na parte oval, no meu ponto eu vou trabalhar nesse padrão, pulando 2 de base e 2 correntes. Agora, se no seu começar a repuxar, pode pular 2 de base e fazer 3 correntes, tá, gente? No meu não será necessário, porque
do jeito que eu estou fazendo aqui, dá certo. Vou trabalhar toda essa volta nesse padrão, tanto na parte reta quanto na parte oval e volto. Trabalhei toda essa volta, fechei aqui com ponto baixíssimo, me sobrou 4 pontos, eu saí distribuindo. Em vez de eu pular 2, em 4 lugares eu pulei 3, para dar certo aqui no final. Agora, eu vou caminhar para o próximo ponto com ponto baixíssimo. E venho para o próximo ponto, para o terceiro ponto com um ponto baixo. Para iniciar a volta número 16. Vou continuar trabalhando. Fiz um ponto baixo aqui. Venho no próximo, segundo ponto baixo. O terceiro. O quarto. E o quinto. Dou uma voltinha na agulha e venho nessa alça e trabalho aqui 3 pontos altos. Trabalhei 3 pontos altos, trabalho 2 correntes e volto dentro da mesma alça e trabalho mais 3 pontos altos. Então, fiquei aqui com um leque, com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vem nesse grupo e conto 1, 2. Vem no terceiro, a partir desse ponto, trabalho 5 pontos baixos. 3, 4 e 5. Dou uma voltinha na agulha, venho nessa alça e trabalho tudo que eu trabalhei nessa anterior. Então, essa volta eu vou trabalhar toda nesse padrão. Em cada espacinho desse eu trabalho um leque com 6 pontos altos, separado com 2 correntes e 5 pontos baixos em cima desses grupos. Trabalhei o meu leque, venho nesse grupo, conto 1, 2, venho no terceiro. A partir desse ponto, trabalho 5 pontos baixos. Trabalhei aqui 5 pontos baixos, dou uma voltinha na agulha, venho no próximo espaço e trabalho tudo de novo. Vou trabalhar toda essa volta nesse padrão e volto. Trabalhei toda essa volta, já fiz aqui o último leque, vou vir aqui onde eu iniciei, naquele primeiro ponto baixo, e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o meu fio, vou arrematar e vou amarrar o fio rosa bebê. Vou pegar o meu fio na cor rosa bebê, fazer uma laçada inicial e vou vir em qualquer leque. Vou começar por esse, vou vir no primeiro ponto, vou inserir a minha agulha e vou prender o meu fio com um ponto baixo. Em seguida, subo 2 correntes. Essa volta que a gente está iniciando é a volta número 17. Trabalho um ponto para cada ponto de base. E venho dentro desse espaço, trabalho 2. Então, fiquei aqui com 5 pontos altos desse lado, 3 em cima desses 3 pontos e 2 aqui dentro. Trabalho 2 correntes e volto no mesmo lugar e trabalho mais 2 pontos altos. Agora, venho aqui nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. Então, trabalhei aqui um leque com 10 pontos altos, separado com 2 correntes. Venho aqui naqueles 5 pontos baixos que eu fiz na carreira anterior e conto 1, 2, venho no terceiro e prendo com um ponto baixo. Dou uma voltinha na agulha e venho no próximo leque, começando pelo primeiro ponto. Trabalho um ponto para cada ponto de base. E nesse espaço eu trabalho 2. Duas correntes e volto no mesmo espaço e trabalho mais 2 pontos altos. E um ponto para cada ponto de base.
Trabalhei aqui o meu leque, conto 1, 2, venho no terceiro, prendo com um ponto baixo, dou uma voltinha na agulha e venho no primeiro ponto do próximo leque, trabalho tudo o que eu trabalhei nesses dois aqui, ó. Mesma coisa. Vou trabalhar toda essa volta nesse padrão e volto. Trabalhei toda essa volta, já cortei aqui o meu fio, mas eu vou emendar aqui junto com vocês. Vou vir aqui onde eu iniciei, contando com o ponto baixo, conto 1, 2, venho na terceira corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vou arrematar o meu fio e vou iniciar a próxima volta desse lado aqui. Vou pegar o meu fio na cor rosa escuro, fazer uma laçada inicial e vou vir em qualquer leque. Vou pegar esse primeiro ponto aqui e vou prender o meu fio com um ponto baixo. Em seguida, subo 2 correntes. Essa volta que a gente está iniciando agora é a volta número 18. A última volta, vou pegar essa ponta, vou arrematar. Trabalho 3 pontos altos, contando com essas correntes, e faço um picô. Trabalhei aqui 3 pontos altos, agora eu vou fazer um picô com 3 correntes. Pego essas 2 alças e faço picô. Agora eu vou trabalhar 4 pontos altos para mim fazer o próximo picô. Trabalho um ponto aqui, em cima desse ponto, outro ponto em cima desse ponto, e 2 pontos altos aqui nessas correntes, onde divide o leque no meio da carreira anterior. Trabalho aqui 2 pontos altos. Trabalhei aqui, então, depois do picô, com 3 correntes, fiquei com 1, 2, 3, 4 pontos. Agora, eu vou trabalhar um picô com 5 correntes. Pego essas 2 alças, passo a minha agulha e vou prender o meu picô. Dou uma voltinha na agulha e volto na mesma alça. E trabalho 2 pontos altos. Vem aqui, trabalho um ponto para esse ponto e outro ponto aqui. Então, depois do picô com 5 correntes, eu trabalhei 4 pontos. Agora, eu vou trabalhar 3 correntes para me fazer um picô com 3 correntes aqui. Dou uma voltinha na agulha e vou trabalhar mais 3 pontos altos para mim terminar o meu leque. Então, trabalhei aqui todo o meu leque, olha só. Então, no total, fiquei com 7 pontos desse lado e 7 desse. Agora, dou uma voltinha na agulha e venho no próximo leque, ó. Trabalhar tudo que eu trabalhei nesse primeiro. 3 pontos altos, um picô com 3 correntes. Então, vou trabalhar todo esse leque e volto. Trabalhei o meu segundo leque. Sem nenhuma corrente, dou uma voltinha na agulha e venho no próximo leque, no primeiro ponto. Trabalhar tudo que eu trabalhei nesses 2 anteriores. Então, vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Quando eu finalizar essa volta, já vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio, vou arrematar. E já vou vir com a minha peça estendida. Quando terminarem, passe a mão e puxe bico por bico para ele ficar bem estendido. Vou trabalhar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, emendei com um ponto baixíssimo, cortei o meu fio e arrematei. Olha isso, gente, como ficou grandioso essa passadeira. Muito linda, olha esse bico, maravilhoso. Bom, meus amores, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.